Abra sua Bíblia em Marcos 16:15. A gente vai ler apenas esse versículo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Mateus, Marcos. Marcos capítulo 16, o versículo 15. O Senhor Jesus Cristo aqui nos fala assim, Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Oremos. Pai, mais uma vez, obrigado por ter enviado o seu Filho a este mundo para nos resgatar do nosso pecado. Deus, obrigado pelos missionários que o Senhor tem enviado pelo mundo afora. Em especial, Pai, mais uma vez somos gratos a Ti. Obrigado por ter enviado missionários, ó Deus, para o nosso país, para as nossas cidades. Deus, obrigado por esse versículo, por esta ordem que o Senhor nos deu aqui na Tua Palavra. Nos ajude, Deus, como crentes, como igreja, a compreender, a obedecer, ó Pai, esta ordem dada pelo Senhor. Deus nos abençoa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Tá bom, então hoje de manhã eu quero falar sobre missões. Apesar que eu sei, né, vocês têm pastores, missionários aqui, e eu tenho certeza que vocês já sabem tudo, não é? Então eu quero falar, com certeza aqui, eu quero falar coisas que os irmãos já sabem, não é? E estar desafiando, amém? Tá bom? Até esse versículo que eu li, eu tenho lá um banner que eu fiz, tenho lá na igreja, e constantemente, estando na igreja, eu olho para ele. Tá certo? Eu olho, né, e digo: Senhor, eu vou fazer, eu vou te obedecer, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, talvez vai ser um pouco estranho, talvez alguém já ouviu essa mensagem, até o que eu estou pregando aqui é a mensagem que eu tenho pregado, né, sobre missões nas igrejas por onde eu vou, e como eu não tinha vindo aqui, então é algo um pouco estranho talvez, né, o que você vai ouvir aqui agora, aprendendo missões com os animais. Você vai entender, né, no decorrer da mensagem aqui. Olha, tudo registrado na Bíblia é proveitoso, amém? Cada palavra, não é? Cada acontecimento, cada versículo, cada livro, cada milagre, não é? É proveitoso e nós podemos pregar, nós podemos tirar lições. Deus fala conosco. E como eu falei de animais, a gente olhando na Bíblia, se você se ater a isso, você vai ver que Deus usou vários animais para que a sua vontade fosse realizada. Não é? É incrível, né, quando você vai olhando isso. Um exemplo, aquele grande peixe, não é? Aquela baleia, aquele grande peixe, amado, Deus usou aquele peixe, né, aquele grande peixe, para trazer Jonas ao arrependimento. Não é? Se você for pensar um pouquinho, amado, aquela baleia, Deus falou com aquela baleia. Tá certo? Deus mandou aquela baleia estar naquele lugar. Deus mandou aquela baleia abrir a boca e engolir o Jonas. Não foi uma coincidência, não foi algo assim. Tá certo? Foi Deus que falou, Deus que mandou, Deus que coordenou aquele animal, não é, aquele peixe, para que a sua vontade fosse feita e trouxesse Jonas ao arrependimento. Lembra do galo também com relação a Pedro? Amado, também Deus usou, tá certo? Aquele galo não cantou por acaso. Amado, foi na hora exata, né? Deus disse: galo, agora canta. Não é? Assim que Pedro fez a última coisa que ele fez errada ali, o galo cantou. Está vendo? Deus usou aquilo dali para atiçar, não é? A consciência de Pedro. Também aqueles corvos que sustentaram Elias. Amado, foi Deus que falou com eles, né? Deus ordenou a eles para fazer tal coisa e eles fizeram. Também aquele verme, lembra de Jonas, debaixo da aboboreira, Deus então deu uma missão para aquele verme: vai lá e fere a aboboreira. Não foi uma coincidência, Deus falou com aquele verme para fazer aquilo, para que a sua vontade fosse cumprida, não é? E aquela jumenta então, a jumenta com Balaão. Amado, Deus usou, Deus falou com aquela jumenta, Deus abriu a boca dela, não é? Para que pregasse ali, alguém ouvisse. Aí Deus usa as formigas também, não é? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então olha, Deus fez milagres sobrenaturais com os animais,
para transmitir a sua mensagem, né? E todos eles, esses que eu falei aqui, todos eles cumpriram satisfatoriamente a vontade de Deus. Olha que coisa interessante, né? Animais, né, que nós chamamos de irracionais, tá certo? Deus ordenou, Deus mandou, tá certo? E eles foram obedientes, eles foram usados para a glória de Deus. Agora, e nós, né? Nós somos chamados, né, seres racionais, inteligentes, e nós temos ordens. Deus nos ordena, não é? Então, olha, a Bíblia está repleta de ensinamentos sobre missões, né? E hoje de manhã eu quero, né, aprender com os irmãos aqui algumas coisas com relação aos animais, essa questão simples de obediência, essa questão simples de ter uma missão que Deus deu e cumprir. Amém? E também essa questão de ter uma visão espiritual, tá bom? Então eu quero trabalhar em cima dessas três coisas aqui, rapidamente, com relação a missões. Primeiramente, eu acho que vamos ler, para ter um melhor entendimento, talvez alguém não conhece o texto, abra lá em 1 Reis, capítulo 17, não é um texto tão longo, vamos ver aqui sobre os corvos, é importante a palavra que Deus usa aqui, 1 Reis, capítulo 17, eu vou fazer aqui a leitura, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, nós vamos ler aqui Deus falando, ordenando aos corvos. Então aqui em 1 Reis, capítulo 17, a palavra fala assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não havia havido chuva na terra. Tá bom, então, aqui a gente vê essa história, não é? Sobre Deus ordenando, dando uma ordem para passarinhos. Amado, nós sabemos que entre nós seres humanos, há muitas pessoas que têm dificuldade de receber, e muitos têm dificuldade de obedecer ordens. É verdade ou não é? Na verdade, há muitas pessoas que não conseguem parar em trabalho porque têm essa dificuldade, não é? De receber ordens e de cumprir as ordens recebidas. Não é? Então nós temos que aprender nisso. Aqui neste mundo, não é? Aqui neste mundo, não é? Existem ordens que são nos dadas, não é assim? E nós temos que obedecê-las. Então vivemos em uma sociedade onde uns mandam e outros obedecem, não é assim? Nós vivemos numa sociedade assim, e quando é assim, quando alguém manda e aqueles que têm que obedecer, obedecem, amado, as coisas funcionam muito bem. Um exemplo, dentro do lar, tá certo? Os pais foram criados para mandar, amém? Tá certo? Dentro de uma casa, é os pais que mandam. E qual é o papel dos filhos? O papel dos filhos é obedecer o que os pais mandam, não é? Então, quando os filhos obedecem, amado, então é uma ordem, não é? É uma harmonia, não é assim? Dentro de uma fábrica, é a mesma coisa, tá certo? Dentro de uma fábrica, se você é um empregado, olha, quem manda é o patrão, quem manda é o dono, quem manda é o gerente, não é? E se você não obedecer, vai haver problemas, não é? Então, olha, nós vivemos numa sociedade que é assim, e amado, e Deus tem o direito de mandar em nós, amém? Deus, Ele tem todo o direito. Uma vez um irmão lá em Franca, o irmão Silvestre, ele deu uma ilustração sobre isso, eu gostei, né? Amado, os pequenos têm sempre que obedecer os grandes, amém? É assim, né? Até ele fez assim no ar, ele fez a letra U bem grande, então aqui, ó, né? Então imagine, ó, eu vou fazer uns 3 U, né?
tá? Aí depois eu faço um B aqui, né? E depois uso o pequeno. E aí ele estava falando, gente, o que eu escrevi, né? Apesar que eu fiz o contrário, o U pequeno é aqui em cima e depois o U grande é lá, não é? Aí ele nos mostrando, né? Us pequeno, né? Porque são vários Us pequeno, o B descem, o grande. Né? Então ele estava mostrando, né? Dando essa ilustração para a gente, que nós somos os pequenos, amém? Nós somos os pequenos. E nós temos que obedecer, amém? Nós temos que obedecer Deus, que é grande. E Deus tem nos dado ordem, Deus tem nos mandado, né? E hoje nós vamos ver com relação aqui a missões. Então vamos a esse texto que nós lemos aqui. Elias tinha repreendido Acabe e profetizou com relação à chuva, né? E Deus então manda Elias para o deserto. E você viu no texto, amado, aqui o texto fala que Deus então chegou naqueles passarinhos, chegou naqueles corvos e Deus ordenou, usa a palavra, e Deus ordenou aos corvos que levasse alimento ali para Elias. E que coisa interessante, né? Aí a gente fica imaginando o Criador, corvos, vem cá, minha criação, vem cá, olha, eu quero ordenar algo para vocês. Está vendo? Eu tenho o meu servo lá, né, o meu pregador, e olha, eu tenho uma ordem para vocês. Eu ordeno que vocês procurem comida, peguem comida em tal lugar, e até o pastor Roberto falava que era lá no palácio do Acabe, né, que esses corvos ficavam lá espiando ali, a hora que tinha pão pronto, a hora que tinha carne pronta ali, esses corvos iam lá, obedecendo ao que Deus mandou, e levava o pão e a carne para o seu profeta. Mas, amado, o que eu quero mostrar aqui, olha só, passarinhos, corvos, não é? Uma criação de Deus que nós chamamos de irracionais. Amados, eles ouviram a ordem de Deus, não é? Eles ouviram a ordem de Deus e eles cumpriram tudo o que Deus mandou, não é? Eles foram lá, buscaram pão, buscaram carne e levaram justamente no lugar aonde Deus mandou. Eu fico pensando nesses passarinhos, dessa criação de Deus. Amado, que nota você daria para eles em questão de obediência a uma ordem? De 0 a 10. Amado, é nota 10. Não é? Esses passarinhos receberam uma ordem de Deus e eles cumpriram satisfatoriamente esta ordem que Deus deu para eles. Agora, e nós? Amados, nós somos a igreja do Senhor, não é? Jesus Cristo nos resgatou, Jesus Cristo nos uniu como uma igreja local, no caso dos irmãos aqui, e Deus deu uma ordem para nós, Deus deu uma ordem para esta igreja, não é? E lembrando, Deus, Ele é o dono dessa igreja, amém? Deus, Ele é o dono, não é, desta obra aqui, e Ele tem todo o poder, tem todo o direito de ordenar esta igreja, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e é o que Ele está fazendo. Está vendo? Ele deu uma ordem para aqueles passarinhos, os passarinhos ouviram, entenderam e obedeceram. Agora, e nós, né, como crentes individuais, né, eu sei que como igreja os irmãos estão fazendo isso, não é? Será que você tem compreendido que Deus também te deu esta ordem, não é? Que você deve ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Então, amados, missões não é apenas mais um programa da igreja, né? Missões, né, realmente é o principal de uma igreja, amém? Eu sei que o pastor Rômulo prega isso, né, o pastor Carlos. Então, olha, questão de obediência a uma ordem, tá certo? Então grava isso. Deus ordenou, usa a palavra, e eu vou ordenar aos corvos que te alimentem. Eles ouviram, eles entenderam e eles obedeceram a ordem do seu Criador. Agora, meus amados, além de Deus ser o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, amém? Ele é o dono da igreja, e Ele nos ordena ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Será que nós estamos entendendo esta ordem? Será que nós estamos realmente cumprindo esta ordem? Né? Amado, eu já decidi muito tempo, até antes de eu fazer essa mensagem, eu não quero perder para esses passarinhos.
Eu não vou perder para esses passarinhos nessa questão de ouvir Deus, compreender o que Ele está me ordenando e cumprir o que Ele falou, não é? Então eu quero, né? Eu já entendi e então estou procurando, e como eu falei, eu tenho um desejo, a minha oração é que eu morra fazendo isso, não é? Que eu morra fazendo isso, pregando o Evangelho, não é? Obedecendo. Então eu dou 10 para esses passarinhos, amém? Na questão de receber uma ordem e obedecer. Agora, vamos lá em Jonas, é um versículo só, Jonas capítulo 4, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, é um livrinho difícil de achar, vamos lá. Jonas capítulo 4, apenas o versículo 7, aqui em Jonas capítulo 4, Jonas capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus fala assim: mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, a qual feriu a aboboreira e esta se secou. O que me chamou a atenção aqui, mas Deus enviou um verme, essa palavra, né? Mas Deus enviou um verme. Amado, olha só, Deus enviou esse verme com uma missão. Esse verme, né, ele foi chamado por Deus, amado, para uma missão específica, né? E nós temos que entender o seguinte, que Deus, se Ele quiser, Ele não precisa de ninguém, concorda com isso? Deus não precisa de ninguém, mas é o interessante, mas Ele quer usar. Vamos pensar nessa aboboreira que Deus fez nascer num dia. Deus mesmo poderia ter destruído essa aboboreira, Deus mesmo podia ter falado, morre, né? Deus podia ter feito isso. Agora, está vendo, fica interessante, para que Deus, eu sei que deve ter muitas outras lições aqui, por que Deus registrou aqui, mas Deus enviou um verme para destruir. Aí eu fico imaginando, quando Deus chamou esse verme para essa missão, verme, vem cá, minha criatura, vem cá, olha, eu tenho uma missão para você. Eu imagino aquele verme, sim Senhor, eis-me aqui Senhor, eis aqui meu Criador, não é? Olha, a sua missão, eu quero que você vá lá naquela aboboreira, e olha, vai lá e machuca ela, come ela, fura buraco, né? Falou, Senhor, mas isso para mim é um prazer, isso é um prazer, eu vou fazer a coisa que eu mais gosto. Verme, a sua missão é esta, né? Amados, a Bíblia nos mostra que Deus é um Deus que sempre chama alguém, e envia alguém com uma missão especial, né? Você vê o próprio Jonas aqui do livro, você vê, Deus chamou, Deus podia ter falado lá do céu com os moradores de Nínive, né? Ninivitas, arrependei-vos, porque senão eu vou destruir vocês. Mas você vê, mas Deus chamou Jonas para uma missão especial. Jonas, vai lá e fala e prega, né? Você pega também quando foi o anúncio que a Maria ia ficar grávida. Amado, Deus podia, Ele mesmo, né? Ele mesmo podia chegar e falar lá, Maria, olha, você vai gerar o meu filho. Amado, mas o que Deus fez? Deus lá no céu, né? Gabriel, vem cá. Sim, Senhor. Gabriel, eu tenho uma missão específica para você. Sim, Senhor, eis-me aqui. Gabriel desce lá na terra, e a sua missão, vai lá e fala com aquela moça, com aquela virgem, fala que ela foi a escolhida, fala que ela vai ser aquela que vai gerar o meu filho. Eu imagino Gabriel, sim Senhor, eis-me aqui, não é? Ele então sai lá do céu, e ele vem, e ele cumpre a sua missão, não é? Amado, e o próprio Senhor Jesus, não é? A Bíblia fala, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não é? Você vê, Deus, Jesus Cristo foi enviado a este mundo, não é? Para uma missão específica, e qual era? Amado, Jesus foi enviado para morrer no meu lugar, no seu lugar. Ele veio para fazer expiação pelo meu e pelo seu pecado, e Ele fez certinho. Amado, Ele cumpriu a sua missão. Então olha, esse verme aqui, irmãos, eu não quero perder para esse verme também. Deus chamou ele e deu uma missão para ele, né? E ele foi e cumpriu, não é? Olha que interessante, ele ouviu, ele compreendeu qual era a missão dele, e ele foi e cumpriu satisfatoriamente a missão dele, não é? Agora, amados, qual é a nossa missão? Qual é a missão que Deus tem nos dado?
A missão da igreja é missões. A missão da igreja é pregar o evangelho, tanto aqui e no mundo inteiro, não é? Então, olha, Marcos 16:15 nós limos, né? Nós temos que ir ao mundo inteiro, Atos 1:8, né? E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria e toda a Judéia. Alguém uma vez explicou, eu gostei disso, né? Eu não entendo muito de português, né? Então, mas ali é junto, né? Nós temos que fazer as missões tanto como, né? Né? Então, só é possível fazer isso através de missões, conforme nós fazemos, né? Pregando o evangelho aqui e enviando missionários para outros lugares. Esta é a missão da igreja. E lembrando que a missão da igreja, amado, ela é possível de realizar, né? Eu creio piamente nisso, que há muitos lugares que estão sem missionários, é porque muitas vezes, muitas igrejas, muitos crentes, não estão fazendo igual esse verme, não é? Deus nos chamou para uma missão específica, que é pregar o evangelho, mas muitos estão perdendo para esse verme, não é? Não estão fazendo a missão a qual Deus nos chamou. E mais uma vez eu falo, eu não quero perder para esse verme, eu não quero perder para ele. Eu sei, Deus me deu uma missão, Deus me mandou pregar o evangelho no mundo inteiro, eu estou pregando onde eu estou, e eu também estou contribuindo para que outros missionários estejam indo, né? Então, olha, esse verme aqui me ensinou esse negócio, ele foi enviado com a missão e ele fez. E terceiro e último lugar, Números. Eu acho que é importante, vai tomar um tempinho, mas vai lá em Números 22, talvez alguns novos convertidos não... Gênesis, Levítico, Números. Números capítulo 22, vamos ler aqui agora sobre a mula, né? Vamos ver o que a gente pode aprender com essa mula. Números capítulo 22, o versículo 22, Números 22, versículo 22, diz assim: E a ira de Deus acendeu-se, porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim, quem dera tivessem uma espada na mão, porque agora te mataria. Tá bom, amado, então aqui o que nós podemos aprender com essa mula? É estranho isso, né? Nós seremos aprender, mas podemos tirar lições aqui, né? Deus usou esta mula, tá certo? Não é por acaso que está registrado, com certeza há muitos ensinamentos que nós podemos pegar aqui. Essa jumenta, ela tinha uma visão espiritual. Olha que coisa interessante, né? Uma jumenta com uma visão espiritual. Por que eu estou dizendo? Porque por 3 vezes ela viu o anjo, né? Por 3 vezes, no versículo 23, 25, 27, ela viu, né, ali o anjo com a espada. A jumenta viu algo que Balaão não viu. Então até interessante, eu anotei aqui, olha, na verdade o que eu vejo aqui, o milagre de ter uma visão espiritual, foi operada em Balaão e não na mula. Olha que coisa interessante, né? A mula avistou, ela enxergou o anjo com a espada. Agora Balaão, que era um ser humano, né, chamado inteligente, ele não estava vendo as coisas espirituais, né? Então essa questão de
ter uma visão espiritual, né, pregar o Evangelho. Então existem servos de Deus que não têm visão espiritual e dependem de um milagre. Só um exemplo aqui, a gente não vai ler lá, mas lá em 2 Reis, lembra de Geazi, o moço de Eliseu? Está vendo? Ele trabalhava, aquele rapaz andava com Eliseu, né, um dos maiores profetas que Deus teve, né, na antiguidade, um homem de Deus, um homem de visão espiritual. E lembra quando a cidade foi cercada? Não é? Então Eliseu, que tinha visão espiritual, a hora que ele saiu lá fora, o que ele viu? Ele viu, né, o exército de Deus em volta da cidade, protegendo eles contra o inimigo. Está vendo? Então Eliseu tinha uma visão espiritual. E Geazi viu? Está vendo? Geazi não estava vendo nada, ele só conseguia ver as coisas deste mundo, as coisas carnais. Não é? Então essa questão que eu quero dizer aqui, o que nós podemos aprender com essa mula aqui? Amado, essa mula, ela teve visão espiritual, ela viu coisas de Deus, né? E Deus usou ela, Deus abriu a boca dela para que ela pregasse, para que ela falasse. Então essa mula aqui também, amado, eu não quero perder para ela, eu não quero perder para ela, essa questão de ter visão espiritual. Amém? Até o pastor Romo vai estar pregando sobre essa questão, está vendo? Né? Enxergar as coisas, o que está acontecendo, isso é visão espiritual, não é? Então eu não quero perder para essa mula, eu quero enxergar as coisas espirituais, eu quero compreender essas coisas, e também principalmente na questão de pregar. Amado, eu vou pregar, eu não vou deixar essa mula pregar e eu ficar sem pregar, não, eu vou pregar. Então olha, será que todos os crentes têm visão espiritual? Será que todas as igrejas têm visão espiritual? Será que nós estamos vendo que esse mundo está infestado de demônios? Será que nós estamos vendo que esse mundo jaz no maligno? Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar que Satanás, o diabo, está trabalhando como nunca para a destruição, para levar mais almas para o inferno? Não é fazendo crítica, mas eu fico olhando, né, o que está acontecendo nos dias, essa questão de homossexualismo, lesbianismo. Amado, eu consigo ver o diabo trabalhando mais do que nunca, não é? Para a destruição da raça humana, para que ele leve mais pessoas para o inferno, não é? Então será que nós estamos vendo milhares de almas sendo lançadas no inferno? Não é? Será que nós estamos vendo e ouvindo pessoas clamando, passa aqui e ajuda-nos? Não é? Será que nós estamos conseguindo ver os campos, né, que estão brancos para as ceifas? Olha, eu tenho falado isso com Deus, mas eu sei que não tem como voltar atrás, não é? Não tem como voltar atrás, mas eu fico pensando sobre a questão, muitos países, amado, que praticamente não tem missionários lá, né? Há muitos lugares que pessoas não ouviram ainda falar de Jesus, e eu fico imaginando, né, aquelas crianças estão nascendo lá, sendo criadas, não é, de uma forma errada, crendo em deuses falsos, e não tem um pregador, não tem um missionário que foi para aquele lugar pregar o Evangelho, não é? Então isso machuca, isso dói. O que eu estou dizendo é que não tem como voltar atrás. Se eu pudesse, eu falaria, Deus, me manda para lá, porque eu consigo ver, eu fico imaginando, Deus, e se eu tivesse nascido lá? E se eu tivesse nascido lá, e ninguém tivesse ido lá pregar para mim? Então eu consigo sentir essa dor, aquelas crianças, não é? Nascem naquele lugar, e não tem ninguém pregando o Evangelho para eles, não é? Então eu sei, já não dá mais para estar indo, né? Mas visão espiritual. Então olha, será que todos nós temos essa visão espiritual como essa mula teve, ver as coisas espirituais? Será que todos nós estamos abrindo nossas bocas e pregando e falando aquilo que Deus ordena? Então olha, eu sei, são animais, mas eu vi isso aqui na Bíblia. Deus ordenou, Deus enviou, Deus abriu a boca de um animal para pregar, Deus usou um animal para ver as coisas espirituais, e como eu tenho falado, eu não quero perder para esses animais, amém? Então, Deus me ordenou, Deus me deu uma missão, né? Deus quer que eu pregue, então que Deus nos ajude, tá certo? Não vamos perder,
para esses animais, amém? Vamos obedecer o nosso Criador, o nosso Deus, o dono da igreja, amém? Que Deus abençoe.